Nós, hoje, estamos iniciando, ou iremos iniciar, uma série de ensinamentos sobre revolta. Por quê? Porque Deus procura os revoltados. Deus procura os revoltados. Deus, Ele não procura a pessoa que é passiva. Deus não procura a pessoa que ela é acomodada com a situação da vida dela. Deus não procura a pessoa que é acomodada. Deus não procura a pessoa conformada. Por quê? Porque por mais que Deus queira fazer algo, Ele ficará totalmente impotente em fazer algo na vida de uma pessoa acomodada. Ele ficará totalmente impotente em fazer algo na vida de uma pessoa conformada. Deus não tem como agir, Deus não tem como fazer nada na vida de quem é acomodado. Eu tenho aqui um texto que diz assim: revolta é uma disposição permanente para mudar o inaceitável. O inaceitável. É um grito de justiça no mais profundo de alguém que não aceita o errado como se fosse certo. A pessoa revoltada vê claramente o que os outros não veem ou não querem ver. Entendemos que Abraão foi um revoltado ao analisarmos sua história. Aí você pode ler na Bíblia comigo. Você pode ler Josué 24:2, que diz assim, olha só: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então isso está escrito em Josué 24, versículo 2. O texto que eu tenho aqui diz assim: Abraão cresceu vendo seu pai servir a deuses imaginários. Ainda que Terá tivesse algum sucesso econômico, algumas situações não passavam despercebidas aos olhos de Abraão. A morte precoce de Harã, seu irmão mais novo, e a esterilidade da sua esposa Sara fizeram Abraão questionar aqueles deuses. Eu tenho mais um pedaço de um texto aqui, mas deixa eu falar um pouco sobre isso. O que nós entendemos? Nós entendemos que Deus, Ele criou todas as coisas. Deus, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o universo. Deus, Ele criou todas as coisas. E Deus, Ele tem todo o poder. Ele criou todas as coisas e Ele tem todo o poder. Só que, mesmo Deus sendo poder, e mesmo Deus tendo todo o poder, Ele acaba ficando sem ter como ajudar a pessoa que não crê. Ele acaba ficando numa situação que, por mais que Ele queira ajudar, por mais que Ele queira mudar a situação de uma pessoa, Ele não consegue. Por que Ele não consegue se Deus é poder, se Deus tem todo o poder? Por que Ele não consegue mudar a vida de uma pessoa, mudar a história de uma pessoa? Por causa do comodismo e do conformismo. Deus não consegue mudar a cabeça de quem é acomodado. Deus não consegue mudar a cabeça de quem é conformado. Nós vemos na história de Abraão que ele conseguiu ter dentro dele a fé inteligente despertada.
Por quê? Porque o pai de Abraão era idólatra. O pai de Abraão, ele era idólatra. Ele acreditava em deuses imaginários, em deuses criados pelo ser humano, pelo homem. E mesmo ele tendo em algum aspecto um certo sucesso, um exemplo de prosperidade, mas ele não foi feliz, uma por ter perdido o filho precocemente, Harã, e Abraão, além de ter visto o sofrimento do pai, Abraão se casou, e também ele via na própria vida, sentia na própria pele o fato de ter uma esposa que era estéril, uma esposa que não podia lhe dar um filho. Então Abraão por si só, ele era revoltado com a situação. Por que ele era revoltado? Porque ele não conseguia acreditar que aqueles deuses do pai eram deuses, porque como poderiam aqueles deuses ser Deus e ter acontecido a desgraça que aconteceu na vida do pai? Como podiam aqueles deuses ser Deus e ele não ter alegria de ser pai, ele não ter alegria de ter filhos, de constituir uma família? Então Abraão, ele teve a revolta despertada por causa da inteligência. Ele teve a revolta despertada dentro dele por causa da inteligência. Abraão pensava, ele não tinha uma fé como os outros queriam que ele tivesse. Ele não tinha uma fé embalada pela fé dos outros. Ele não tinha uma fé influenciada pelos outros. Abraão tinha uma fé que pensava, Abraão tinha uma fé inteligente. E quando a pessoa tem uma fé que pensa, quando a pessoa tem uma fé inteligente, normalmente a pessoa, ela é revoltada por natureza. Mas ela não é revoltada contra o governo, ela não é revoltada contra pessoas, ela não é revoltada contra o patrão, não é uma revolta contra o marido, contra a esposa, contra o filho que usa drogas, contra o pai que é alcoólatra, não é uma revolta contra o governo, contra pessoas ou contra pessoas da própria família, não, é uma revolta contra a situação que a pessoa vive. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Está escrito que Deus, ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Como se não bastasse estar escrito, eu sou o Senhor que te sara, está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. O Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, quer dizer, pelos seus ferimentos, fomos sarados. Então, o texto sagrado mostra que Jesus carregou sobre Ele as doenças. Está escrito claramente, o Deus da Bíblia se identifica como: eu sou o Senhor que te sara. Agora, como que Deus irá agir na vida de uma pessoa que aceita ser diabética, cancerosa, que aceita ter a tuberculose, a leucemia, anemia, que aceita a doença como sendo algo comum, que aceita a doença como sendo algo normal, que aceita a doença como sendo algo natural? Como que o Deus vivo, o Deus da Bíblia, irá se manifestar nesse corpo, irá se manifestar nessa pessoa, se essa pessoa acredita que a doença é normal? Tem pessoas que acham que doença é uma provação, que Deus está provando. Tem pessoas que acham que a doença é uma cruz, que ela tem que conviver com a doença. Tem pessoas que acabam aceitando a doença. Então, quando a pessoa aceita a doença, ela não manifesta uma revolta. E porque não manifesta uma revolta, então Deus tem todo o poder para curá-la, mas ela acaba ficando doente e acaba morrendo doente. Vou dar outro exemplo para você. O Senhor Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida com abundância.
Está escrito, Deus também se apresenta como dono do ouro e da prata, e dono de toda a riqueza. Minha é a terra, o planeta Terra é de Deus, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Procure pensar enquanto eu estou falando. João 10:10. Eu vim trazer vida, não morte. Vida com abundância, quer dizer, abundância de saúde, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de tudo, abundância econômica, abundância de prosperidade. Eu vim trazer vida, e vida com abundância. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono de tudo. Mas a pessoa aceita não ter um terreno, não ter uma casa para morar. A pessoa aceita o fato de se vestir mal, de andar a pé, a pessoa aceita o fato de não ter o que comer, de não ter com que se alimentar. Então Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono de todas as riquezas, Deus é o dono de tudo. Jesus vai trazer vida e vida com abundância, mas a pessoa aceita a miséria. Ela aceita a miséria, ela aceita as dívidas, os problemas, ela está acomodada, conformada. Então Deus tem todo o poder, mas acaba não conseguindo fazer nada, porque a pessoa está acomodada. Está escrito bem claro, não é bom para o homem que viva só. Não é bom para o homem no gênero humano, homem ou mulher, não é bom para o homem que viva só. Mas a pessoa tem na cabeça que nunca irá casar. A pessoa tem dentro de si que nunca conseguirá ser feliz com ninguém. A pessoa tem dentro de si que ela nasceu para ficar sozinha, que ela nasceu para viver sozinha, que ela vai continuar sozinha, que ela vai morrer sozinha. Deus constituiu o casamento, Deus constituiu a família, Deus constituiu o lar, mas a pessoa aceita ficar só, está cauterizado na cabeça dela de ficar só. Deus constituiu o casamento, mas a pessoa aceita o casamento destruído, de viver dentro de casa de aparência, dormindo na mesma cama, de costas um para o outro, pior do que se fosse dois irmãos, dormindo de camas separadas, de quartos separados. A pessoa aceita viver sozinha, a pessoa aceita viver num casamento destruído, a pessoa aceita, a pessoa acha que é normal aquele casamento, que não há um carinho, não há amor, não há atenção, não há parte íntima, não existe. São dois estranhos dentro de casa e a pessoa aceita. Quando Deus constituiu o casamento, quando Deus ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, serão ambos como se fosse uma só pessoa. Quer dizer, Deus quer que o casal se complete, que o casal seja feliz, que o casal seja tão feliz que vivam como se fosse uma única pessoa. Mas a pessoa aceita não ser feliz no amor, a pessoa aceita ter um casamento destruído. Deus constituiu a família. Ele disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe, iria se unir à sua esposa e eles iriam se multiplicar, encher a terra. Deus constituiu o casamento, Deus constituiu a família, mas a pessoa aceita a família destruída. Crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa, mas ela aceita que a família não seja salva, ela aceita a situação de ter um filho nas drogas, ter um filho no crime, de ter uma filha com a cabeça virada, ter um outro com a cabeça virada. A pessoa aceita a família destruída, a pessoa aceita a família arruinada, a pessoa aceita, está lá, Salmo 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, em paz eu me deito e logo pego no sono. Então a pessoa deita e tem insônia, rola na cama de um lado, rola na cama do outro, e não consegue dormir. A insônia, aí vê vultos, tem pesadelo, ouve vozes, sente arrepios, calafrios, mau pressentimento. A vida dela é um inferno, ela tem crise de ansiedade, crise de existência, crise de nervos, transtorno bipolar, todo tipo de transtorno, esquizofrenia. A pessoa, sabe, ela tem a ansiedade, a pessoa tem depressão, pensa em morte, pensa em suicídio, pensa em matar a família e se matar. A pessoa vive um inferno e ela tem na cabeça dela, ela acha que aquilo ali é Deus, que aquilo ali é a vontade de Deus. A pessoa tem um vazio dentro de si.
E para preencher o vazio, quando deveria preencher no altar, quando deveria preencher com o Espírito Santo, a pessoa tem um vazio dentro de si. E para preencher o vazio, a pessoa então vai fumar, vai beber, vai usar drogas, vai para a noitada, troca de marido, troca de esposa. A pessoa faz de tudo para preencher o vazio, só não faz o que tem que fazer, que é a revolta não contra pessoas, mas contra a vida que vive, contra a situação que vive. Deus nunca escolheu uma pessoa passiva. Deus nunca escolheu alguém acomodado. Deus nunca contou com alguém que é acomodado. Deus nunca contou com alguém que aceita a vida como ela é. Deus nunca contou com alguém que aceita a situação que vive. Deus nunca contou. Deus, ele sempre contou e conta com quem é revoltado.